Você já se perguntou como é possível que um aplicativo, site, programa resolva problemas complexos em questão de segundos? Por trás dessas soluções está a matemática dos algoritmos. Nesse vídeo vamos explorar a fascinante relação entre matemática e algoritmos, entender sua importância na resolução de problemas do dia a dia. Se prepare para uma viagem fascinante. Olá a todos, eu sou o professor Jorge Júnior, aqui do FB Online, e nesse vídeo vamos mergulhar na fascinante matemática por trás dos algoritmos. Prepare-se para descobrir como a matemática é fundamental para o funcionamento dos algoritmos que usamos em nosso cotidiano. Então vem comigo. O que é um algoritmo? Antes de começarmos a entender o que a matemática tem a ver com tudo isso, é importante entender o que é um algoritmo e como ele funciona. Em termos simples, um algoritmo é um conjunto de instruções que um computador segue para resolver um problema. Essas instruções podem ser escritas de várias maneiras, mas todas elas seguem uma lógica matemática. Um exemplo de um algoritmo simples seria uma receita de um bolo. Para fazer o bolo, você precisa seguir um conjunto de instruções precisas na ordem certa para que o bolo fique delicioso. Pré-aqueça o forno, unte uma forma. 3. Misture açúcar, farinha, cacau, bicarbonato e fermento. 4. Adicione leite, óleo, ovos, essência de baunilha e água quente. 5. Misture tudo. 6. Despeje na forma. 7. Asse-o por 30 a 45 minutos. 8. Deixe esfriar. E por fim, decore com a cobertura. Essa sequência, gente, descreve o algoritmo do bolo. Da mesma forma, os algoritmos são usados em muitas áreas como finanças, ciências, tecnologia e muito mais. Alguns exemplos genéricos de algoritmos são uma coreografia, um manual de instrução, técnica para resolver problemas matemáticos, um tutorial, dentre outros. Quando falamos em algoritmo, estamos nos referindo a uma sequência de instruções que podem ser executadas em um computador para resolver um determinado problema. Essas instruções podem envolver diferentes operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação, divisão, dentre outras. A matemática é fundamental para a criação e a implementação desses algoritmos, uma vez que ela é a base lógica para a programação. Por exemplo, para criar um algoritmo que calcule a média de um conjunto de números, é necessário saber como somar esses números e dividi-lo pelo número de elementos. Sem um conhecimento matemático básico, seria impossível realizar essa tarefa. Outro exemplo, se quiséssemos criar um algoritmo para calcular a raiz quadrada de um número, precisaríamos entender a fórmula matemática por trás desse cálculo e como ela pode ser implementada em um programa de computador. Ou ainda, se quisermos criar um algoritmo para ordenar uma lista de números, precisamos usar conceitos matemáticos como da ordenação e comparação de números. Agora que entendemos a matemática por trás dos algoritmos, vamos ver alguns exemplos de algoritmos matemáticos. Vamos começar com o algoritmo de Euclides, que é usado para encontrar o maior divisor comum entre dois números. Esse algoritmo é baseado em um conceito matemático simples, a divisão euclidiana. Em seguida, veremos o algoritmo da ordenação de bolhas, que é usada para classificar uma lista de números em ordem crescente ou decrescente. Esse algoritmo é baseado em uma simples comparação de pares de números e fácil de entender. O algoritmo de Euclides é um algoritmo utilizado para encontrar o maior divisor comum, MDC, entre dois números inteiros positivos. Lembre-se que os números de divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. Por exemplo, o número 12 ele é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Se dividirmos 12 por esses números, obteremos um resultado exato, sem que haja um resto na divisão. A ideia por trás desse algoritmo é que, se um número A é divisível por um número B, então o MDC entre A e B é B. Se A não for divisível por B, então o MDC entre A e B é igual ao MDC entre B e o resto da divisão de A por B. O algoritmo pode ser descrito da seguinte forma. Primeiro, defina dois números inteiros positivos, A e B. Vamos considerar que A recebe o valor de 15 e B recebe o valor de 12. 2. Calcule o resto da divisão de A por B e atribua a R. O resto da divisão de 15 por 12 é 3, logo R é 3. 3. Defina A
recebe B e B recebe R. Assim, A irá receber o valor de 12 e B irá receber o valor de 3. 4. Verifique se B é igual a 0. Se B for igual a 0, então conclua que o MDC é igual ao valor atual de A. 5. Repita os passos 2 a 4 até que B seja igual a 0. Repetindo o passo 2, temos o resto da divisão de 12 por 3 como sendo 0. Logo, R recebe 0. Repetindo o passo 3, A irá receber o valor de 3 e B irá receber o valor de 0. Repetindo o passo 4, temos B como sendo igual a 0. Logo, concluímos que o MDC de 15 e 12 é o valor atual de A, que é 3. O algoritmo de Euclides é um dos algoritmos mais antigos e utilizados na matemática e ciência da computação. Ele é simples, eficiente e pode ser facilmente implementado em qualquer linguagem de programação. Algoritmo de ordenação de bolhas. O algoritmo de ordenação de bolhas é um algoritmo simples e intuitivo usado para classificar uma lista de números em ordem crescente ou decrescente. A ideia por trás desse algoritmo é comparar os elementos da lista em pares adjacentes e trocar os elementos da posição se estiverem na ordem errada. Esse processo é repetido várias vezes até que todos os elementos estejam na ordem correta. O algoritmo pode ser descrito da seguinte forma. Primeiro, defina uma lista de números a serem ordenados. 2. Percorra a lista do início ao fim, comparando cada par de elemento adjacentes. 3. Se os elementos estiverem fora de ordem de posição, troque-os de posição. 4. Repita os passos 2 e 3 para todos os elementos da lista. 5. Repita os passos 2 a 4 várias vezes até que a lista esteja completamente ordenada. O algoritmo de ordenação de bolhas é fácil de entender e implementar, mas não é muito eficiente para listas grandes ou complexas. No entanto, é útil para fins didáticos e podem ser um bom ponto de partida para a compreensão de algoritmos de ordenação mais avançados. A matemática por trás dos algoritmos é fascinante e crucial para o funcionamento de muitos dos algoritmos que usamos em nosso dia a dia. E é exatamente por isso que você precisa se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se quiser ainda mais conteúdo, confira nossos cursos online em nossa plataforma em fbonline.com.br. Os algoritmos realmente são uma parte muito interessante da matemática. Mas você sabia que é possível usá-los até mesmo para encontrar padrões geométricos infinitos na natureza e no universo? Se não sabe, então você precisa assistir ao nosso vídeo sobre a beleza da matemática escondida nos fractais. Te vejo lá!